Então, boa tarde. Mais uma vez queremos aproveitar esse tempo livre que chego cedo. Chego às 7h30 e alguma coisa, 32 por aí. Para falar de um assunto que se torna polêmico quando as pessoas não querem acreditar na palavra de Deus, por achar que o tempo desfaz algum dos seus ensinamentos. Mateus 5:31 e 32 diz assim: Também vos digo, aquele que repudiar sua mulher e dê-lhe carta de divórcio, eu, porém, vos digo que qualquer que repudiar a sua mulher, exceto em caso de relações sexuais ilícitas, expõe-a e torna-se adúltera. Aquele a quem casar com a repudiada comete adultério. Irmãos, vivemos na época da sensualidade desacerbada, em que até mesmo nas igrejas, irmãs não se preocupam e vestem roupas indecentes para ser desejada pelo seu parceiro, por outra pessoa. Mesmo na igreja elas fazem isso, algumas delas fazem isso. E isso é pecado. Isso está naquela carta que Paulo escreve à igreja da Galácia, no capítulo 5, que fala das obras da carne e fruto do Espírito. Isto é lascívia. Lascívia é pecado sensual, quando a pessoa provoca alguém com as suas vestes. E daí surge muitos divórcios. O cara tem a sua mulher já com uma certa idade, ou tem o seu marido já com uma certa idade, mas aparece uma jovenzinha com um corpinho bonito, atraente, mostrando todas as suas curvas desejadas. E o indivíduo ou a indivídua pensa, por que não trocar de marido? Por que não procurar uma mulher mais nova? Por que não procurar um homem mais novo? E assim eles fazem. Se divorciam e casam. Igrejas evangélicas casando. Nesse ponto, a Igreja Católica é muito mais rígida do que as igrejas evangélicas. Porque na Igreja Católica não se casa nem divorciado. Uma pessoa se divorciou, na Igreja Católica não casa mais. A Bíblia ensina que no caso da pessoa que foi traído, que houve uma relação ilícita no casal, a Bíblia não manda ainda separar. O perdão é a maior virtude do amor. O perdão é a maior virtude do amor. Mas, se não der para perdoar, dependendo da situação, só quem pode casar-se novamente, está livre para casar-se novamente, é a pessoa que foi traída. O que traiu jamais pode casar. Lembro, eu tenho batido nisso há muito tempo. Uma certa vez, eu fui obrigado a dizer a um amigo meu, pastor da Assembleia de Deus do Canto, na época, e dizer, pastor, o senhor precisa se converter. Estávamos na frente da igreja, era uma construção, e alguém chegou para o pastor e disse, pastor, essa noite tinha tinha um casal ali dentro do carro, que não era da igreja, eram pessoas do mundo mesmo, tinha um casal ali dentro do carro, se engalfiando, se batendo dentro do carro, brigando. E ele virou para mim e disse, nesses casos, é permitido ou não o divórcio? E eu parei e perguntei, e eu disse, não, isso não é caso de divórcio. Isso é caso de parar, rever essa relação e ver o que é que está acontecendo de errado. E ele olhou para mim e disse, não, mas aquela moça, aquele casal não foi casado na igreja evangélica. Como eles foram casados na igreja evangélica, eles podem se divorciar normalmente. E eu virei para ele e fui obrigado a dizer, pastor, o senhor precisa se converter. O senhor não é convertido. O senhor não é convertido. Outro amigo meu disse para mim, conversamos várias vezes, é de uma outra igreja, e ele disse para mim com todas as letras, mas Juraci, se as pessoas estão se desentendendo,
Vai ficar sofrendo a vida toda. Eu disse a ele, pastor, o divórcio não é a saída, porque no divórcio a Bíblia diz que está o adultério. Divórcio legal, divórcio sem litígio, sem adultério. É adultério legalizado. É divórcio sem adultério, é adultério legalizado na igreja. E eu disse, o Senhor não está ajudando as suas ovelhas. O Senhor incentivando o divórcio, porque estão se desentendendo, o Senhor está incentivando o adultério. É isso que a Bíblia diz. O que é que deve ser feito? Rever. O que está errando? O que fazer? Por que não fazer? Por que não ver onde está errado? Por que não tentar não se humilhar um ao outro? E tentar ver essa questão à luz da Bíblia? Gente, a lei ela é permissiva. A lei permite, a lei abre brecha, a lei ela é permissiva, a Bíblia não. Divórcio, quantos pastores se divorciando porque a mulher já ficou velha? Ele queria uma mais nova. Eu conheci um que casou com uma menina de 18 anos. Isso é adultério. Isso é adultério no meio da igreja. Isso está acontecendo no meio de todas as igrejas, principalmente a Assembleia de Deus. Nas outras já nem falo mais, que em muitos casos são legais isso. Conheço uma que diz que isso é normal. Conheço pessoa que já se casou numa igreja aqui 3 vezes. E acham isso normal? Jesus não acha não. Eu, porém, vos digo, Mateus, nessa tradução que eu estou lendo aqui agora, não é da de estudo pentecostal, Mateus 5:32, eu, porém, vos digo, qualquer que repudiar a sua mulher, exceto em caso de relações sexuais ilícitas, exponha e tornar-se-á adúltera, e aquele que casar com ela, com a repudiada, comete adultério. É Juraci que está dizendo? Não, não sou eu. Meu irmão, o teu amigo, eu estou falando como amigo, estou falando como profeta de Deus. Eu não estou aqui, eu não pretendo fazer média com ninguém. Eu pretendo dizer a você o perigo que você está correndo. Se você pode voltar para sua ex-mulher e volta enquanto é tempo, reconcilia com ela. Se ela te aceita de volta, volta. É melhor se humilhar, reconciliar com a sua ex-mulher e voltar para ela, do que ir para o inferno cometendo adultério. Irmãos, eu não posso deixar de falar isso, porque o adultério está correndo solto no meio da igreja de Cristo. Eu tenho dito, jovem, pense naquilo que você vai casar. Porque o casamento cristão não é aquele se não der certo eu deixo, não. O casamento cristão tem que ser segundo a palavra de Deus, até que a morte os separe. É assim que a Bíblia ensina. E Deus não vai abrir mão disso. Aí já tem um movimento na mesma Assembleia de Deus que diz: podemos separar por incompatibilidade de gêneros. Que palavra bonita o diabo inventou. Mas essa não entra na minha cabeça, não. A Bíblia diz que só há uma possibilidade de uma pessoa se separar, se ela foi traída. E abre um precedente, não manda. Toda separação que há sem adultério, quem casar está adulterando. Quem saiu de uma separação que não foi traído e casou com outra pessoa, está traindo, está adulterando agora. É adúltero e adúltera. É assim que a Bíblia ensina. Então o divórcio é o mal do século 21 e foi uma arma que o inimigo está usando no meio da igreja de Cristo para destruir os homens no púlpito, para ficar desviados dentro da igreja pensando que estão vivos. São vivos mortos. São os corpos fedidos, infectando a igreja de Cristo, achando que são salvos.
Já morreram espiritualmente. Já não ouvem mais a palavra de Deus como ela é. Então o divórcio, todo aquele que se divorciou, a não ser por causa do adultério, e se casou com outra, você é uma adúltera. Você é uma adúltera. É assim que a Bíblia ensina. Do contrário, veja o que diz a sua Bíblia no livro de Mateus, no capítulo 5, no versículo 32. A não ser que Jesus tenha se enganado. E Jesus não se engana.